Olá, aqui é o professor Carlos Mainardes, do Physics Box. E hoje, cara, eu estou trazendo uma questão para quem é vestibuleiro. Vestibuleiro, cara que está estudando para o vestibular. É uma questão de cálculo de campo magnético. Só que olha a parada. A gente começa com um cálculo envolvendo, no caso, o conceito de geradores elétricos. Daí a gente faz a determinação de um valor de resistência elétrica de uma bobina, para daí, por último, determinar a intensidade do campo magnético. Então, como eu falei, é para quem está se preparando pesado para o vestibular. Ficou interessado? Vem comigo. Essa questão eu já fiz ao vivo na minha série 60 lives, mas agora eu estou ali colocando no Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Então, vamos à solução. Um equipamento hospitalar de última geração contém uma bobina composta por 200 espiras com um raio de 5 cm, com resistência elétrica de 0,001 ohm por centímetro. Tá? A bobina é ligada a uma fonte de tensão que suporta uma corrente elétrica máxima de 6 amperes e que apresenta uma resistência interna de 2 ohms. Quando uma corrente elétrica passa por ela, há a geração de um campo magnético. O módulo do vetor indução magnética no centro dessa espira é aproximadamente igual a... Bom, aqui, se precisar, use π igual a 3. Vamos determinar a intensidade do campo. Gente, essa questão é que ela é, digamos assim, um pouquinho complexa. Tem alguns cálculos aqui, tá? Que nós precisamos fazer. Não é simplesmente uma determinação de aplicação direta. Então, a primeira coisa que eu quero que você considere aqui, ele fala, tá, que o equipamento tem as 200 espiras, o raio de cada espira 5 centímetros. Aí ele fala de uma resistência elétrica de 1 milésimo de ohm por centímetro. Tome cuidado, porque quando ele fala resistência elétrica de 1 milésimo de ohm por centímetro, isso aqui não é direto o conceito de resistência elétrica. Isso aqui é uma densidade de resistência, ou seja, ohms por centímetro. Essa densidade de resistência eu vou usar o lambda. E esse lambda, então, ele é 0,001, eu posso escrever 10 a menos 3, o quê? Ohms por centímetros, tá? Aí ele fala que a bobina, olha essa informação, a bobina é ligada a uma fonte de tensão que suporta uma corrente máxima de 6 amperes. Aqui que tá, gente. Esse problema, se utilizar essa corrente de 6 amperes, erra, porque não tem nada a ver com isso, né? Aqui, vamos lembrar da questão de gerador. Então, vamos lembrar um gerador elétrico. No gerador elétrico, uma pilha, por exemplo, o que uma pilha faz? Ela tem uma força contra-eletromotriz. Então, esse aqui é uma pilha, ó. Desculpe, contra-eletromotriz não. O receptor é contra-eletromotriz, tem uma força eletromotriz, tá? Então, essa é a pilha. Aí, no caso aqui, ó, quando nós ligamos um circuito externo, nós temos internamente na pilha aqui a FEM e a chamada resistência interna. Aí, quando nós ligamos um circuito externo que contém resistores, essa pilha alimenta o circuito externo, entregando uma diferença potencial mais baixa do que o E para o circuito externo. Mas se nós fizermos o seguinte, uma ligação com um fio de resistência desprezível, ligando um polo da pilha até o outro polo da pilha. Nós colocamos essa pilha em curto-circuito. E colocando em curto-circuito, vai passar a corrente máxima por essa pilha. E essa corrente máxima é de 6 amperes. Então, veja só. Se eu pegar a equação do gerador, U igual a E menos R vezes a corrente ICC, essa corrente é curto-circuito. E essa corrente ICC, ela vale para quando U é igual a zero. Ah, professor, mas como que U pode ser igual a zero? Quando a gente liga um fio de resistência desprezível entre os polos de uma bateria, o U é igual a zero, porque nós não estamos alimentando o circuito externo, no entanto, estamos descarregando completamente essa bateria, tá? Gerando
no caso, exclusivamente calor, na sua resistência interna. Então, observe que agora, nesse caso aqui, eu tenho dados que são apresentados nesse problema, onde isso aqui é zero, o E é o que eu preciso descobrir nesse momento, menos a resistência interna. Pode ver que ela foi dada aqui, ó. Essa bateria tem uma resistência interna de 2 ohms. Então, esse aqui é 2. E a corrente máxima, que seria curto-circuito, está aqui, 6 amperes. Então, 6 amperes. Isso aqui pode ir para o lado oposto, 2 vezes 6 é 12. Eu descubro que a força eletromotriz do gerador vale 12 volts. Tá? Então, tá aí. Descobri que a força eletromotriz do gerador vale 12 volts. Agora, por que eu preciso disso aqui? Para descobrir agora a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, quando, na verdade, em vez de ter, presta muita atenção agora, ó, eu vou tirar fora esse fio aqui que eu usei para descobrir o valor da FEM, colocando a minha bateria em curto. O que eu vou colocar aqui? O equipamento hospitalar, uma bobina composta por 200 espiras. Gente, quando eu coloco essa bobina aqui, ó, que tem 200 espiras, tá? Deixa eu colocar aqui em verdinho, ó. Então, tá aqui o fio todo enroladinho, certo? 200 voltas. Quando eu coloco aqui essa bobina, é evidente que isso aqui vai ter resistência elétrica. Então, eu vou ter aqui, ó, o fio que conecta na bobina num ponto, o fio que conecta num outro. E isso aqui vai ter uma resistência R, certo? E aqui a nossa pilha tem uma resistência Rzinho. Mas, o que eu sei? Que agora tem uma corrente elétrica que está passando por esse circuito. Então, se eu pego lá as leis de Kirchhoff, olha como essa aula aqui, essa questão aqui ela é danada, gente. Pelas leis de Kirchhoff, nós vimos que a corrente elétrica, isso aqui foi há 2 aulas atrás, 2 lives atrás, tá? A corrente elétrica, então, ela é dada pela FEM, por isso que a gente teve que descobrir a FEM, dividido pela soma das resistências. Nesse caso aqui, a FEM vale 12, e a resistência é a interna que é 2, tá? Espera aí. 2 mais a resistência, no caso, elétrica da bobina. Opa! Aqui ele fala na questão da densidade, né, de 0,001 ohm por centímetro. Cara, agora está na hora da gente tratar desse conceito aqui. Para que serve isso aqui? Tá? Isso aqui está dizendo que cada um centímetro desse fio que está enrolado aqui tem 10 a menos 3 ohms. Então presta muita atenção nisso, eu vou para uma outra tela. Tá? Vou para uma outra tela. Então nessa outra tela eu tenho aqui o seguinte. Olha só. Vou puxar aqui esse lambda, ele vale 10 a menos 3 ohms por centímetro. Primeira coisa, centímetro. Centímetro não é a grandeza do sistema internacional, então eu tenho que transformar isso aqui, certo? Como? Vou transformar em metros. Para transformar em metros, regra de encadeamento. Então, na regra de encadeamento, o que eu coloco? O centímetro que está embaixo eu coloco em cima, eu coloco o metro, então, embaixo, e aqui no maior eu coloco uma unidade. O metro é maior que o centímetro, 1. Quanto que cada metro vale? 100 centímetros. Nesse caso agora eu posso simplificar centímetros com centímetros. Olha que bonitinho, galera, já vai ficar ohms por metro. 10 a menos 3 vezes 100, que é 10 ao quadrado, chegamos, atenção, chegamos num valor de densidade que é 10 na menos 1 ohms por metro. Agora presta atenção no seguinte. Quanto de fio nós temos? Então, quanto de fio nós temos? Quanto que vale L? Gente, o fio está todo enrolado, um monte de círculo. O L, ele é o quê?
ele é o número de espiras multiplicado por 2πr. Por que 2πr? Porque 2πr é uma circunferência. E n é o número de espiras, tá? O número de vezes que o fio está enrolado. Então, esse L é quantas espiras? Está aqui, ó, são 200 espiras. Então, nós temos aqui 200, que multiplica 2, que multiplica π, está falando para utilizar o π como sendo 3, vezes o raio, que é de 5 centímetros. Está aqui, ó, raio 5 centímetros. Então, voltemos. 5 centímetros em metros. Se eu divido 5 por 100 para transformar em metros, eu vou ter o quê? 0,05. Então, esse L vai dar quanto? Observe que a multiplicação de 200 por 0,05 multiplica 200 vezes 0,5 dá 10. 10 vezes 3, 30. Vezes 2. Opa, peraí. Dá 60, tá certo. 60 metros. Né? 0,05 vezes 200 dá 10. Vezes 2, 20. Vezes 3, 60 metros. Então, tá aqui, ó, 60 metros. Agora, gente, um pouquinho de análise dimensional. Se eu quero uma resistência elétrica, presta atenção nisso. Se eu quero uma resistência elétrica, a resistência elétrica vai ser o quê? O lambda multiplicado pelo L. Por quê? Presta atenção nisso, ó. O lambda, vou colocar o valor aqui, ó. 10 dá menos 1. 10 menos 1, ohm, vezes metro. Vezes o L, 60 metros. Simplifico, metro com metro. E fica 10 menos 1 vezes 60. Observe que chegamos num valor de resistência elétrica 0,1. 10 a menos 1 é 0,1 vezes 60, 6 ohms. Então tá aí, a resistência elétrica da bobina é 6 ohms, tá? Então aqui, voltando agora, eu tenho que a corrente elétrica, ela é, né, aqui é 12 da força eletromotriz, que a gente já descobriu. Uma resistência é aqui a interna do gerador, 2 ohms, e a resistência da bobina, 6. Observe que a corrente é 12 por 8, o que dá uma corrente de 1,5 amperes. Gente, agora veja só. Ele quer um módulo do vetor indução magnética. Ele quer quanto vale o campo magnético. Eu já tenho a corrente, eu já tenho o raio, eu sei que é uma bobina, posso calcular agora. Deixa eu pegar aqui, preciso de mais espaço, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Agora, olha só. B, que é o campo magnético, em uma espira vai ser, ou melhor, em uma bobina, número de espiras, constante, corrente elétrica, dividido por 2 vezes R. Isso aqui é em uma bobina, certo? Então, B é igual. São 200 espiras, 4π 10 na menos 7, vezes a corrente elétrica de 1,5, dividido por 2 vezes 0,05, tá? Centímetros transformado em metros. Cuidado que esse R aqui é de raio, tá? Não é de resistência elétrica. Eu até vou trocar aqui para não ter esse perigo, tá? Vou colocar aqui esse raio de R minúsculo, tá? Então, atenção, gente. Olha só. Quando eu simplifico esses dois zerinhos com esse 10 a menos 7, eu fico com 10 a menos 5, tá? 10 a menos 5. Então, observe que B será, multiplicando, 2 vezes 4, 8. O π vale 3. 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. 24 vezes 1,5, 36. Certo? 36. 36 vezes 10 a menos 5. E aqui no denominador, eu tenho 2 vezes 0,05, e isso aqui dá 0,1. Então, atenção, ó.
Isso aqui... vou colocar aqui a fração. Vou colocar aqui a fração. Sobre 0,1, que é 10 a menos 1. Então, observe que nós ficamos com 36. Se eu escrevo como 3,6, isso aqui fica 10 a menos 4. 36, 10 a menos 5 é o mesmo que 33,6, 10 a menos 4. Vezes 10 na menos 1, passa a ser 10 na mais 1. Observe que, finalmente, então, temos a intensidade do campo magnético 3,6 vezes 10 a menos 3 Tesla. Ou vou escrever aqui também, tá? Esse campo magnético aqui poderia ser escrito como 3,6 milihomem minúsculo T, militesla, tá? Voltemos às alternativas. Alternativa correta, 3,6 10 a menos 3, letra C.